Começa agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. E já tem bola rolando para o esporte. Vai pegar o Fluminense no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Alô, alô, Igor Moura. Valeu, boa noite pra você, Edinaldo Santos. Boa noite pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando. E hoje de manhã de bem cedo, os jogadores do esporte tiveram que levantar muito cedo, porque antes das 8 horas já estavam no campo do CT Rubro-Negro em Paratibe, trabalhando sob olhares do técnico Milton Mendes. O treinamento que aconteceu esta manhã, o sol não tão forte assim, começou antes das 8, terminou por volta das 10 da manhã e o técnico Milton Mendes observou uma atividade bem leve, até porque o jogo já é depois de amanhã, e trabalhou bola parada com o seu elenco. O time viajou 12h10 no Aeroporto Internacional dos Guararapes, com destino ao Rio de Janeiro, onde os jogadores já estão, vão jantar, descansar, porque amanhã, 10 horas da manhã, treinam nas Laranjeiras. Depois, concentração total para o jogo de domingo no Maracanã, às 18 horas no horário pernambucano, 19 no horário de verão, horário de Brasília. O esporte que não vai enfrentar um bicho papão jogando em casa, né, Ed? O Fluminense tem apenas a 15ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro quando atua como mandante. Em 16 jogos, ganhou 8, ganhou metade, empatou 3 e perdeu 5 vezes, atuando ou no Engenhão ou no Maracanã. E o esporte já viajou definido pelo técnico Milton Mendes, viu, Ed? Não vai contar com o Sander, problema ainda com o tornozelo. O Marlone também permanece vetado pelo departamento médico. O Magrão, todo mundo sabe da situação do Magrão, uma situação em que o goleiro ídolo do esporte só volta na próxima temporada, e o Milton Mendes foi enfático ao dizer que vai repetir a mesma base que bateu o Ceará na última segunda-feira por 1-0, um jogo imprescindível, já que o esporte, com a vitória, somou a 3ª seguida e saiu, enfim, da zona de rebaixamento. O esporte que vem de vitórias sobre o Vasco, 2-1 na Ilha, 4-3 no Grêmio em Porto Alegre e 1-0 no Ceará na Ilha do Retiro. Com o Milton Mendes, o aproveitamento é bem alto. Em 6 jogos, Milton Mendes ganhou 4, esses 3 que falei, além da vitória sobre o Internacional 2-1 e apenas 2 derrotas, 5-2 para o Atlético Mineiro em Minas, 4-0 para o Atlético Paranaense em Curitiba. Maílson no gol, Cláudio Vinck, Hernando, Adrielson e Raul Prata. Marcão, Jair, Michel Bastos, Gabriel, Matheus Gonçalves e Hernani Brocador. Lembrando que depois desse jogo no Maracanã domingo, o esporte vai ter mais 5 jogos para definir seu futuro na Série A do Campeonato Brasileiro. 3 em casa, 2 fora de casa. O esporte ainda recebe o Vitória na Ilha, o Flamengo na Ilha e o Santos aqui na capital pernambucana. Fora de casa tem o duelo direto na Arena Condá com a Chapecoense e enfrenta o São Paulo atuando no Morumbi. Pelo lado do Fluminense, as coisas não vão tão boas como no lado rubro-negro. 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Venceu o Nacional em Montevidéu, né, depois do empate no Engenhão 1-1, jogo que culminou na classificação do Fluminense para as semifinais da Copa Sul-Americana. Depois, antes do Nacional, para falar a verdade, levou 3-0 do Santos na Vila Belmiro, depois perdeu para o Vasco da Gama, depois da classificação na Sul-Americana, no fim de semana passado, 1-0 no Clássico lá no Maracanã, e vem de derrota na última quarta-feira, foi a Curitiba, no gramado sintético do Atlético Paranaense, levou 2-0, o que complicou a vida do Fluminense para a volta no Maracanã apenas no dia 28. Como o Fluminense só joga no dia 28 a volta da Sul-Americana, as atenções todas voltadas para esse jogo da volta com o Furacão, o Marcelo Oliveira deve utilizar uma base praticamente máxima, né? Força máxima do Fluminense, porque, segundo o técnico do tricolor carioca, 40 pontos ainda não define nada, o Fluminense é o 10º colocado, 40 pontos é pontuação de queda, ele quer pontuar logo, chegar aos 45, 46 pontos e depois focar totalmente na Copa Sul-Americana, e o jogo do esporte passa por isso. Aliás, o zagueiro Gum, inclusive, falou que o torcedor que quiser apoiar, vá pro estádio. Quem não for para apoiar, for para reclamar, não vai fazer falta, que é para ficar em casa. O Gum aí bem áspero com a torcida do Fluminense, que está incrédula na Copa Sul-Americana. O Fluminense que tem 3% de probabilidade de queda, uma probabilidade bem pequena, segundo os matemáticos. O Fluminense não vai ter o seu zagueiro titular, o Ibanes, o gaúcho Ibanes, bom zagueiro, levou o 3º cartão amarelo na derrota para o Vasco 1-0 e ainda perdeu de quebra o seu jogador mais técnico, o Sornosa, meia equatoriano, principal meia articulador do elenco do Fluminense, foi expulso depois da derrota para o Vasco da Gama por 1-0, armou uma confusão no meio campo e foi expulso. O Marcelo Oliveira até
disse que a expulsão do Sornosa foi uma expulsão imbecil, desnecessária, e o Sornosa vai desfalcar o Fluminense nesse jogo com o Sport. O jogador que fez a diferença pro Fluminense no jogo aqui da Ilha, Ed, acho que você lembra bem. Aqui na Ilha o Fluminense fez 1-0, o Sport empatou e o Pedro definiu com um gol de letra. Todo mundo sabe que o Pedro, ótimo jogador de seleção, teve uma lesão bem complicada e é outro desfalque pro Marcelo Oliveira. O time do Fluminense já não é grande coisa, né, Ed? Contando com 3 desfalques importantes desse jeito, dá pro Sport voltar pelo menos com um pontinho do Rio, né, Ed? Ok, Igor. Olha, realmente essa questão dos desfalques do Fluminense é uma questão que precisa ser levada muito a sério e o Sport tem que tirar proveito disso, porque o time do Fluminense já é um time sem muita estabilidade tática e técnica. E se perde jogadores importantes como esses 3 que você acabou de alertar, evidentemente que isso faz muita falta, o Sport pode tirar um bom proveito disso. Até porque aquilo que você também falou, o Fluminense se divide aí entre a Série A, Copa Sul-Americana, perdeu o primeiro jogo da semifinal, né, para o Atlético Paranaense por 2-0. Então, como o confronto da volta vai ser só no dia 28, acredita-se num time alternativo dos cariocas. Vamos ver o que é que vai acontecer, viu, meu caro Igor? Pois é, Edinaldo, a arbitragem será de São Paulo, do Flávio Rodrigues de Souza, o Alex Ang Ribeiro vai ser o auxiliar número 1, também de São Paulo, e a paulista Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo, auxiliar número 2. O Fluminense, como falei, deve ir de força máxima, Júlio César, Paulo Ricardo, Gum e Digão, esquema com 3 zagueiros deve permanecer, Léo volta na direita, Richard, Jadson, ex-Santa Cruz, Luciano deve ser realocado para o meio campo, Ayrton Lucas na lateral esquerda, o ataque com o Marco Júnior, ou Júnior Dutra e Everaldo. E a novidade da manhã de hoje, viu, Ed, pra gente fechar aqui, a presença do atacante Juninho, ele mesmo. Ele fez trabalhos físicos no campo em que o Sub-20 estava treinando, ninguém da direção se pronunciou se o atleta vai ser reintegrado ao Sub-20, se vai subir pro profissional, ele que tem aquela situação na justiça ainda em andamento, mas o Juninho treinou hoje, uma novidade lá no CT Rubro-Negro, a presença do atacante Juninho. Esse foi o dia do Sport, né, Ed? Como falei, o Sport amanhã treina 10 da manhã nas Laranjeiras, depois concentração total para o jogo com o Fluminense no próximo domingo, Ed. Ok, essa sua informação aí sobre o Juninho, agora resta nos esperar para ver o que é que vai acontecer, se ele será reintegrado ou não. Esse rapaz, lamentavelmente, depois que se envolveu com aquela briga, naquela agressão que ele cometeu contra a namorada e terminou com um grave caso policial, ele terminou se prejudicando muito. Para onde ele vai, ele é patrulhado. Lamentavelmente ficou nessa situação. Vamos ver se o futebol do esporte, se a diretoria do esporte consegue ou não reabilitá-lo. Ok, tivemos aí o nosso Igor Moura destacando a primeira parte do Leão da Praça.